Olá pessoal, o tema que abordaremos agora desperta sempre muito interesse. Que decisão deve prevalecer? Médico do trabalho ou médico perito do INSS? Para falarmos de forma mais didática, colocaremos o estudo de um caso prático. Imagine a seguinte situação: se o médico do trabalho dá um atestado de 70 dias, mas o INSS, através do Serviço de Perícias Médicas, concedeu só 30 dias de auxílio-doença, 30 dias de afastamento. O pedido de prorrogação, PP, e o pedido de reconsideração, o PR, foram indeferidos. São formas de tentativa que o empregado tem de estender o benefício. Eles não foram aceitos pelo Serviço de Perícia do INSS. Vamos entender dessa forma. Após os 30 dias, o funcionário retorna ao serviço médico da empresa, perguntando se pode voltar ao trabalho. É o chamado exame de retorno ao trabalho. O médico do trabalho deverá considerá-lo apto? Então, repetindo a história rapidamente. Ele tinha um atestado de 70 dias, passou pela perícia do INSS, que deu apenas 30 dias para ele. Ele voltou então, depois desses 30 dias, à empresa para fazer o exame de retorno ao trabalho. O médico do trabalho, vamos colocar mais lenha nessa fogueira. Suponha que tenha sido o próprio médico do trabalho o emissor do atestado de 70 dias. E ele volta com apenas 30 dias para fazer o exame de retorno ao trabalho. Esse médico do trabalho deve considerar esse empregado apto ou inapto? Antes de responder essa pergunta, falemos de legislações referentes a esse tema. Conforme a norma regulamentadora número 7, o ASO, Atestado de Saúde Ocupacional, deve conter no mínimo letra E, que é o que nos importa nesse momento. A definição de apto ou inapto para a função específica que o trabalhador vai exercer, exerce ou exerceu. Pelo que diz a NR7, parece que quem dá o apto ou inapto final é o médico do trabalho, o médico da empresa, o médico examinador. No entanto, a Lei 11.907 de 2009 diz que compete privativamente aos ocupantes do cargo de perito médico previdenciário ou perito médico da Previdência Social, em especial a emissão de parecer conclusivo quanto à capacidade laboral. Percebemos então que essa lei tem uma hierarquia maior do que uma norma regulamentadora. A lei diz que esse parecer final, quem dá é o Serviço Médico Previdenciário. O nosso comentário aqui é que percebemos que a capacidade laboral é concluída pelo perito do INSS, e não pelo médico da empresa. Na mesma linha, a súmula 15 do TST diz que a justificação da ausência do empregado, motivada por doença para a percepção do salário enfermidade, deve observar a ordem preferencial dos atestados médicos estabelecidos em lei. A ordem preferencial dos atestados é estabelecida na Lei 605 de 49. Esta é a ordem preferencial dos atestados estabelecidos em lei. E lá o atestado do médico da Previdência está acima do atestado do médico da empresa. Portanto, seguindo esta ordem, prevalece o atestado ou a decisão do médico da Previdência. Sugestão de conduta, então, de conduta aos médicos do trabalho, os médicos da empresa, numa situação como essa. Bem polêmica a sugestão que daremos, mas é o nosso entendimento sobre o assunto, é que esse médico deve revogar o seu próprio atestado de 70 dias que ele deu. Aliás, no momento em que ele emitiu o atestado de 70 dias, é importante que fique claro para o empregado ou para o paciente, no caso de um médico assistente,
que aquele atestado de 70 dias não necessariamente vai repercutir num afastamento de 70 dias. Por quê? Porque o médico da Previdência é quem tem competência para dizer a quantidade de dias que ele vai ficar afastado. Ok? Então isso é importante ficar claro na cabeça do segurado, na cabeça do empregado que está indo ao serviço de perícias, para que ele não faça uma falsa expectativa de que o número de dias de atestado necessariamente será o número de dias que ele terá de afastamento. O médico da Previdência tem total direito legal de se posicionar contra aqueles dias de afastamento, de concordar com aqueles dias de afastamento ou até alargar aqueles dias de afastamento. Ele tem essa autonomia que foi dada para ele em lei. Ok? Pedir então para o empregado voltar ao trabalho de forma subordinada ao INSS, deixar isso claro no próprio prontuário dele. Uma sugestão de redação para isso é essa: o paciente tal, RG tal, teve o pedido de prorrogação indeferido ou reconsideração indeferido ou término de seu auxílio-doença em tal data. Diante do exposto, com fulcro no artigo 482, a linha E e I da CLT, explico. A linha E fala de desídia, que é negligência. Se o empregado deixar de aparecer na empresa durante muito tempo, ele pode ser mandado embora por justa causa. A linha I é abandono de emprego, também uma forma de justa causa. Combinado com o súmula 15 e 32 do TST, a súmula 15, foi o que nós lemos, fala sobre a obediência à ordem preferencial dos atestados estabelecida em lei. Então, com base nela, o do perito está acima do que o do médico da empresa. Súmula 32 fala que a partir de 30 dias que o funcionário não aparece na empresa, depois de cessar o benefício previdenciário, e ele não justifica isso, ele pode ser dispensado por justa causa. É o que diz a súmula 32. E nas leis 11.907 e 605 de 49, que colocam a decisão do perito do INSS de forma soberana à decisão do médico da empresa, com base em tudo isso, sem alternativa de conduta, me submeto à decisão do INSS. Essa é uma carta que quem vai assinar é o médico da empresa, ele vai submeter a decisão do INSS e qualificar o empregado como apto para retorno ao trabalho, com as devidas recomendações. Alguns gostam de falar restrições, eu prefiro o termo recomendações. Enquanto se aguarda a resposta ao pedido de reconsideração, recurso ou até uma nova perícia. E elenca as recomendações. Importante deixar claro aqui que quando adotamos essa conduta, não estamos colocando o empregado doente para trabalhar, sem condições. Não, muito pelo contrário. Nós repelimos com veemência esse tipo de atitude. Agora, por questão legal, nós ainda veremos mais sobre isso, ele deve voltar ao trabalho. No entanto, ele não vai voltar ao trabalho para se acidentar ou para adoecer. Aí entra o que os livros não ensinam. A parte política do médico da empresa, interagindo com o empregador e com os outros atores envolvidos nessa discussão, para colocar o empregado da maneira mais satisfatória possível, pelo menos enquanto o INSS não se posiciona de forma definitiva, através de um recurso ou através de um pedido de reconsideração, etc. Enquanto há esse impasse entre médico da empresa e serviço de perícia médica do INSS, a empresa não pode se furtar de receber esse empregador lá e de pagar os seus salários. Pelo menos esse tem sido o entendimento de várias decisões do TRT, que nós citamos algumas no texto que você vai ler abaixo. Empresas não podem pedir o retorno do empregado após alta do INSS. Cito uma decisão, uma ementa de uma decisão. A reclamada agiu abusivamente ao impedir retorno de trabalho do reclamante ao trabalho após alta médica, referindo após alta médica do INSS, caracterizando o procedimento como ato ilícito que enseja a reparação pretendida. Então a empresa tem a obrigação de recepcionar esse trabalhador. Obviamente que em condições adequadas ao estado de saúde que ele está, e não simplesmente colocá-lo de forma a afrontar a sua integridade.
O médico do trabalho, então, numa situação dessa, é um ator muito importante. Ele é um ator de conciliação. Ele está no meio de um fogo cruzado que envolve empregado, empregador, o serviço de perícia do INSS. E uma das soluções que ele pode tentar, uma das soluções que ele tem que tentar é conversar com esses outros atores, né? Quanto ao empregador, talvez a maneira mais eficaz de resolução desse conflito, ele tem que dizer com a máxima clareza e sinceridade ao empregador que a manutenção do empregado em determinadas condições pode comprometer a saúde dele, pode gerar um acidente, mostrando ao empregador a necessidade de recepcionar esse empregado numa condição adequada. Se houver muita resistência, em casos extremos, na nossa opinião, na minha opinião, o médico está liberado, inclusive, para abrir o sigilo médico com relação a esse empregado. É o que eu coloco aqui. Em casos extremos, extremíssimos, onde tudo foi tentado e nada foi resolvido, o médico, então, pode relatar o quadro clínico, o diagnóstico e o prognóstico do trabalhador. Alguém pode falar, mas isso é uma infração ética gravíssima. O médico não pode fazer isso em hipótese alguma. Para falarmos de infração ética, temos que ler o Código de Ética Médica. E ele assim coloca no artigo 76. É vedado ao médico revelar informações confidenciais obtidas quando do exame médico de trabalhadores, inclusive por exigência dos dirigentes de empresas ou instituições, salvo se o silêncio puser em risco a saúde dos empregados. Ou seja, existem casos em que se o médico não abre a situação, o quadro clínico do empregado para o empregador, o próprio empregador não entende a gravidade desse caso e pode, de forma negligente, colocar esse empregado para trabalhar em situações desfavoráveis e de risco. É quando o médico verifica a possibilidade desse extremo é que nós entendemos que ele pode sim falar sobre o quadro clínico para esse empregador, visando a integralidade, a integridade desse trabalhador. Bom, então na nossa opinião não há infração ética nesse caso. Importante lembrar ao empregador também que se ele coloca esse trabalhador em condições desfavoráveis, ele pode ser questionado até penalmente, uma vez que está submetendo esse empregador a riscos. Bom, qual que é então a situação final? Enquanto prevalece o impasse, perícia do INSS, médico da empresa, as soluções compatíveis para o caso são duas. Primeira, mudança para uma função compatível, é o mais adequado. Vamos falar um pouquinho sobre ela. Tentando mudar o trabalhador para uma função compatível. Existem muitas empresas que já têm a chamada zona de convalescência. O que é isso? É um lugar na própria empresa onde o médico do trabalho, dizendo que o empregado ainda não está apto para assumir as suas funções habituais, e o médico perito do INSS diz que ele pode trabalhar. Quando há o conflito, justamente enquanto há o impasse, esse trabalhador fica na zona de convalescência. É um ponto da empresa onde o empregado não está sujeito a nenhum risco que pode agravar a sua saúde. Mas ele precisa estar na empresa. Ele vai fazer serviços compatíveis com aquilo que ele pode. Mas ele precisa bater ponto, ele precisa estar por lá. É a chamada zona de convalescência. Eu sei que muitas empresas não têm isso, mas se tivessem, seria uma boa oportunidade de solução desse conflito. A outra possibilidade é dispensar o empregado. Alguém pode falar, mas dispensar o empregado? Ele não está doente? Essa é a questão. Percebam que mesmo o médico do trabalho, o médico da empresa, não concordando com a volta dele para o trabalho, de forma submissa ao INSS em termos legais, ele o considerou apto para retorno ao trabalho, com as devidas recomendações. Quem está apto para retornar ao trabalho, também está apto para ser dispensado. Porque senão o médico estaria usando dois pesos e duas medidas.
Quem é apto num exame é apto em outro. Essa é a ideia. Ah, mas ele não concorda, foi de forma submissa. Tudo bem, a mesma submissão que fez ele qualificar como apto a retorno ao trabalho é a mesma submissão que vai fazer ele estar apto para ser demitido. Particularmente, não gosto dessa situação extrema, embora vejo que legalmente ela é possível. Por que não gosto dessa situação? Acho arriscada demais. Vejamos alguns julgados nesse sentido. Antes disso, se for para dispensar um empregado, é importante se avaliar algumas questões. Há uma outra função para recepcional? É um bom funcionário? É alguém que está comprometido com a empresa? Será que ele não merece uma outra chance antes de simplesmente descartá-lo? A estabilidade? Será que foi um trabalhador que teve acidente de trabalho? Tudo isso tem que ser averiguado. Será que essa dispensa poderá configurar uma atitude discriminatória, conforme nós veremos em alguns julgados aqui? Aqui é um caso de um portador de cirrose, que é uma doença não ocupacional, ou seja, legalmente não haveria sustentação para gerar estabilidade. Mas olha o que o TST definiu. O TRT entendeu que ao dispensar o trabalhador, mesmo com doença controlada, a empresa violou o direito constitucional à saúde e impediu de ingressar com novo pedido de auxílio-doença, se seu estado se agravasse, ou até mesmo de requerer aposentadoria, se fosse o caso. Além disso, o TRT do Rio concluiu ter havido discriminação e ofensa ao direito fundamental da dignidade da pessoa humana, consagrado na Constituição, porque a empresa dispensou o empregado tendo ciência da doença dele. Ora, pelo que nós acabamos de ler, empregado doente não pode ser demitido mais, independente se a doença é ocupacional ou não. Ratifico, não há sustentação legal para isso, mas alguns julgadores, usando o princípio da dignidade da pessoa humana, têm concedido estabilidade a esse empregado. Não é a única situação. Isso aqui é um caso de paciente com câncer não ocupacional, onde o TST, de forma enfática, coloca que o trabalhador, comprovadamente portador de doença grave, não pode ter seu contrato rompido, alegando para isso a função social da empresa. Não pode jogar um trabalhador com doença grave na rua, sem condições de se sustentar. Ratifico, são questões delicadas que, por outro lado, faz a gente pensar que se o trabalhador adoecer, o empregador não tem mais o direito de mandar ele embora. Então é uma questão complicada, complexa, delicada, que merece vários olhares, mas colocando aqui o que os julgamentos têm dito. Nem sempre é assim. Vários e vários empregados são dispensados de forma com diagnósticos de doenças definidos e não acontece nada. Coloquei aqui duas situações onde as empresas foram condenadas a reintegrá-los. Então a gente fecha dessa forma. Quais as possibilidades do empregador diante de um impasse entre médico perito do INSS e médico do trabalho? Ou mudar para uma função compatível, é o que a gente prefere, ou dispensar o empregado, preferencialmente homologado pelo sindicato. Aqui é um risco a ser assumido em virtude da afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, demitir alguém em situações de doença, onde, pelos julgados que vimos, pode dar algum problema. Mas tudo é para ser resolvido na mesa de negociação. Às vezes, não temos a opção entre o bom e o excelente, mas entre o ruim e o péssimo. O próprio empregador vai ter que definir se ele quer o ruim ou se ele quer o péssimo, porque a situação dele é complicada numa situação dessa. Ok? É isso aí. Muito obrigado pela atenção de vocês. Desculpe por esse vídeo que ficou longuíssimo, mas a intenção aqui é a melhor. Até a próxima. Tchau, tchau.